Olá! O intuito desse vídeo é trazer um material de análise, ainda que sucinta, um pouco mais profunda e didática no que diz respeito aos reflexos da pandemia do coronavírus para a classe trabalhadora. Eu sou Paula Marques, aluna do mestrado em Educação Profissional e Tecnológica, e uma das bases conceituais que ancora o nosso estudo é justamente a análise do mundo do trabalho. Então vamos buscar compreender aqui quais são as consequências desse atual cenário para a classe trabalhadora. Em outras palavras, vamos entender como a classe trabalhadora vai responder a este novo panorama um tanto quanto trágico e preocupante. Já sabemos que vivenciamos um momento delicado para homens e mulheres que vivem da venda da sua força de trabalho e há uma preocupação evidente. Estamos diante de uma catástrofe gigantesca que irá refletir mudanças significativas nos comportamentos, nas relações de trabalho, nas estruturas e processos das empresas. E nesse momento precisamos buscar estratégias de superação e repensar mais do que nunca a questão dos direitos da classe trabalhadora. E quem é essa classe trabalhadora a qual estamos nos referindo? São os trabalhadores públicos, os trabalhadores das empresas privadas, os trabalhadores informais, intermitentes, os famosos escravos digitais que trabalham para diversas empresas de tecnologia, são os empreendedores que também precisam vender da sua força de trabalho para seu sustento e toda sorte de pessoas que vivem da venda da sua força de trabalho. E como é caracterizada essa classe trabalhadora hoje? A classe trabalhadora hoje é extremamente precarizada, homogeneizada, expropriada, onde intensificação, uberização são apenas alguns dos conceitos que utilizamos para nomear uma realidade dura. Realidade essa que reforça o sofrimento da classe em escala global. E é nesse contexto de análise a respeito da classe trabalhadora nesse atual cenário do coronavírus que precisamos retomar ao conceito do neoliberalismo. Não há como se falar nessa realidade do coronavírus sem citar o neoliberalismo. Segundo o professor Ricardo Antunes, que é um sociólogo extremamente participativo e que debate essa questão do mundo do trabalho, essas duas forças representam a simbiose entre o nefasto e o perverso, o destrutivo e o letal. O neoliberalismo, que reflete o capitalismo do nosso tempo, comandado por uma lógica destrutiva, e o coronavírus, uma pandemia com a sua capacidade letal. Então, nesse capitalismo neoliberal, quem comanda o processo global é o capital financeiro. E o capital financeiro não possui nenhuma humanidade. O capital financeiro irá lucrar de todas as formas, seja diante do cenário da pandemia do coronavírus, seja diante de crises, seja diante da expansão ou da recessão. E é juntamente com esse processo que nos deparamos com a destruição e destituições de direitos da classe trabalhadora. Para que fique um pouco mais claro, o metabolismo da crise é a própria lógica metabólica do capital. Em outras palavras, não há capitalismo sem crises. E é nesse momento de crise que precisamos mais do que nunca pensarmos em possibilidades de emancipação humana. E como podemos buscar essa emancipação humana? Primeiro, considerar o aspecto crucial, que seria o pensar a emancipação para além de medidas individuais. O que isso significa? Significa dizer que estratégias de requalificação, educação continuada, autodisciplina e engajamento são estratégias importantes, mas não são suficientes para conter essa crise devastadora. O que isso significa, então? Que a solução perpassa pelo viés mais do que nunca coletivo. Então, através do resgate do sentido de classe. Então, a classe trabalhadora precisa de união. E de que forma podemos recuperar esse sentido de classe a qual estamos nos referindo? Resgatando e fortalecendo os sindicatos. Sim, nesse momento, a sociedade civil precisa reconhecer mais do que nunca a importância dos sindicatos. E isso perpassa em não reduzir a luta a categorias profissionais isoladas. Por exemplo, a luta reduzida a categoria de professores isolados, categoria de petroleiros, metalúrgicos, bancários, comerciários. Não, é preciso unificar a luta.
unificar a luta de forma que a sociedade participe como um todo, onde sindicatos possam assumir efetivamente o seu papel juntamente com os movimentos sociais. E além disso, existem outras medidas também que são fundamentais e não menos importantes, que seria a busca por uma exigência de uma renda mínima para todos. E isso inclui uma atenção especial aos trabalhadores que estão na informalidade. Ou seja, a luta pelo trabalho informal, ela precisa estar pautada em direitos. Precisamos sim repensar a questão dos direitos dessa classe que está esquecida. Não podemos aceitar mais uma informalidade, que me refiro aos trabalhadores autônomos, informais, completamente desprotegidos. Então precisamos trazer isso para análise, para reflexão. E a guisa de conclusão é o momento de reconhecermos que agora é um momento de pressão. É imprescindível que os sindicatos de classe resgatem seu papel, imprescindível que a sociedade pressione e que a gente reconheça que agora na crise se faz ainda mais pertinente e necessária a luta para que possamos abrir possibilidades de mudança. Então, mais uma vez, pensar nessas possibilidades de emancipação é fundamental para o enfrentamento dessa crise, para que a gente possa equacionar a emancipação feminina, a emancipação dos negros, das comunidades indígenas, das comunidades menos favorecidas. O enfrentamento a essa crise do coronavírus perpassa o enfrentamento ao capital.